eu sou a professora Letícia e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de unidades de medida. Na aula de hoje veremos medidas de volume e de capacidade. O objetivo da nossa aula é verificar o conceito de volume e capacidade, as unidades de volume, a forma de calcular o volume de bloco retangular e de cubo, as unidades de capacidade e a relação entre capacidade e volume. Então vamos lá. Medidas de volume. Primeiro, o que é volume? Volume é o espaço ocupado por determinado objeto. Então, quando a gente fala de espaço, nós estamos falando de 3 dimensões. Nós sempre temos que estar ligado que o volume ligar volume a 3 dimensões: comprimento, largura e altura. A unidade de medida padrão para volume no Sistema Internacional de Medidas é o metro cúbico. E aí, vamos lá, o metro cúbico é o volume ocupado por determinado cubo que possui arestas de 1 metro de comprimento. Múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Os múltiplos são aqueles que são maiores que o metro cúbico, como por exemplo o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico. E os submúltiplos são aqueles que são menores que o metro cúbico. O decímetro cúbico, o centímetro cúbico e milímetro cúbico. Repare que as nossas unidades de medida, aqui tem o 3zinho aqui em cima, ok? E as relações, o decâmetro cúbico é 1000 vezes maior do que o metro cúbico. Cada unidade de medida é 1000 vezes maior a unidade de medida imediatamente inferior. Então agora, na hora de converter, nós não vamos multiplicar mais por 10, igual fazíamos no comprimento, nem por 100 quando fazíamos nas superfícies. Nós faremos a multiplicação por 1000. Então, a cada unidade de volume para a direita, nós multiplicaremos por 1000. E a cada unidade para a esquerda, nós vamos dividir por 1000. Então, de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, nós devemos multiplicar por 1000. De hectômetro cúbico para decâmetro cúbico, multiplica por 1000 também. De decâmetro cúbico para metro, também. E assim sucessivamente até chegar em milímetro cúbico. Quando eu quero o contrário de uma unidade mais baixa, de uma unidade inferior para uma unidade superior, nós vamos dividir, nós vamos para a esquerda. A cada casa que nós vamos fazer a conversão para a esquerda, nós devemos dividir por 1000. Então, de milímetro cúbico para centímetro cúbico, vamos dividir por 1000. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, também. De decímetro cúbico para metro cúbico, também. De metro cúbico para decâmetro cúbico, também. E assim sucessivamente até chegar em quilômetro cúbico. Aqui nós também temos uma maneira prática, igual tínhamos em comprimento e superfície, mas com algumas particularidades diferentes. O primeiro passo continua sendo escrever o volume no quadro de unidades, levando em consideração que o último número da parte inteira deve estar na unidade que eu tenho. Só que aqui agora, cada unidade de medida comporta 3 algarismos. Cada casinha, que a gente chama, cada unidade de medida comporta 3 algarismos do meu comprimento, do meu volume. Segundo passo, completar com zeros até a unidade desejada, até a unidade que eu quero converter. E aqui nós vamos deslocar a vírgula. A cada unidade, a minha vírgula vai deslocar 3 algarismos, porque todas as vezes que nós dividimos por 1000, o 1000 possui 3 zeros. Então, todas as vezes que dividimos por 1000, a nossa vírgula desloca 3 algarismos para a esquerda. E todas as vezes que nós multiplicamos por 1000, o 1000 tem 3
zeros, a nossa vírgula desloca 3 algarismos para direita. Por isso, nesse caso aqui, nas conversões de unidades de volume, a cada unidade que eu vou para a direita, a minha vírgula desloca 3 algarismos para a direita. E a cada unidade para a esquerda, a minha vírgula desloca 3 algarismos para a esquerda, porque todas as vezes nós estaremos dividindo ou multiplicando por 1000. Então tá, vamos lá. Vamos utilizar esse exemplo para a gente verificar como que a gente faz. Converta as unidades de medida. 8 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Vou colocar o meu volume no meu quadro de unidades. 8 metros cúbicos fica aqui no metros cúbicos. Eu completo com zero até a casa desejada. Não preciso colocar zeros no caso do metros cúbicos, porque eu não vou ter 800 metros cúbicos. Então, eu já vou completar com zero na próxima unidade. Então, vamos colocar 3 zeros aqui. A minha vírgula estava no final do 8. E eu andei uma unidade para a direita. Se eu andei uma unidade para a direita, eu multipliquei por 1000. A minha vírgula deslocou 3 algarismos para a direita. 1, 2, 3, vem para cá. 8 vezes 1000 é a mesma coisa que 8.000 decímetros cúbicos. Tudo bem? Então, vamos lá. Para o segundo exemplo, para a letra B. 0,78 decímetros cúbicos em milímetros cúbicos. Meu último número da parte inteira deve estar na unidade que eu tenho, que é o decímetro, que é o zero. A parte decimal fica na unidade imediatamente inferior, então vou colocar aqui, ó. E eu completo com zero até a unidade desejada. Vamos completar com zero. Vou colocar mais um zero aqui, porque eu preciso de 3 algarismos em cada casa e 3 zeros aqui, porque eu quero chegar em milímetros. Eu vou deslocar 2 unidades para a direita. Eu vou multiplicar por 1000 2 vezes. A cada multiplicação, a minha vírgula desloca 3 algarismos. Então, vamos lá, eu vou deslocar 2 unidades para a direita. Então, na primeira unidade, 3, na segunda unidade, 3 algarismos. No total, a minha vírgula vai deslocar 6 algarismos para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem parar aqui no final. Fica 780.000 milímetros cúbicos. Agora vamos para o próximo. 90,5 metros cúbicos em hectômetros cúbicos. O último número da parte inteira fica na casa que eu estou. A parte decimal fica na unidade imediatamente inferior. Completo com zero até a casa que eu quero chegar, que é hectômetro. Fui colocando zero. Aqui eu completei com um zero na frente do metros, porque eu estou querendo ir para a esquerda. Então, eu vou ter que acrescentar zeros na esquerda. 0,90 metros é a mesma coisa que 90 metros, não vai fazer diferença. Então, vamos lá. Eu vou deslocar, ó, estou em metro cúbico. Eu vou andar 2 unidades para a esquerda. A cada unidade, a minha vírgula anda 3 algarismos. Se eu vou andar 2 unidades, a minha vírgula vai andar 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem parar bem aqui. Eu não preciso escrever 0, 0, 0. Vai ficar 0,0000. Depois da vírgula, eu preciso sim escrever 1, 2, 3, 4, 95. Ok? Hectômetros cúbicos. Então tá. Vai andar 6, 3, 6. Isso mesmo. Vamos lá, vamos para o último exemplo da conversão. 2.275,5 decâmetros cúbicos em quilômetros cúbicos. O último número da parte inteira fica na casa que eu estou. A parte decimal na unidade inferior, imediatamente inferior. 7, 2 e o 2.
Opa, agora eu vou completar com 0 até onde eu quero chegar. Aqui faltam 2 algarismos e aqui eu vou colocar 3 zeros. Eu vou deslocar 1, 2 unidades para a esquerda. Então, a minha vírgula vai deslocar 6 algarismos para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vem para aqui. Vai ficar 0,0022755 quilômetros cúbicos. Ok? Então, vamos lá. Mas como que a gente calcula o volume de um bloco retangular, que também é conhecido como paralelepípedo, e de um cubo? Quando a gente foi ver a área, a gente verificou quantos quadradinhos cabiam na nossa superfície. Aqui, nós vamos verificar quantos cubos cabem nessas nossas 2 figuras. Vamos olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, só nessa parte da frente eu tenho 10 bloquinhos. Só que eu também tenho aqui atrás, tá vendo? Eu tenho 2 colunas com 10 bloquinhos. Então, eu vou ter 10 mais 10, eu vou ter 20. Lembra que eu falei, volume a gente precisa levar em consideração 3 dimensões. C de comprimento, L de largura e H de altura. Na matemática, toda altura a gente usa o H porque vem da palavra em inglês. Então, aqui, ó, vamos verificar. A gente contou que tem 20 unidades de volume, 20 bloquinhos, cubinhos. Vamos verificar qual que é o nosso comprimento. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Quanto que é a nossa largura? 1, 2, 2 unidades de volume. Unidade de volume não, unidade de comprimento. 2 bloquinhos. E a altura? 1, 2 também. E se eu multiplicar o comprimento pela largura pela altura? 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Não deu a mesma coisa? Então, para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, basta multiplicarmos todas as unidades de medida. A unidade de comprimento vezes largura vezes altura. E um cubo? Um cubo nada mais é do que um bloco retangular, só que é um bloco retangular que possui todas as arestas iguais. É todo mundo igual. O comprimento é igual à altura, que é igual à largura. Então, aqui eu representei como L de lado, ok? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Na parte da frente eu tenho 4. Na parte de trás eu tenho mais 4. No final eu tenho 8. Certo? 8 bloquinhos, 8 unidades de volume. Vamos ver aqui. Esse nosso lado aqui, a parte de baixo, são 2. Aqui também são 2. Aqui na largura também são 2. E na altura também. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 unidades de volume, deu a mesma coisa. Então, para calcular tanto o volume de um bloco retangular quanto de um cubo, basta multiplicar as 3 unidades de medida. As 3 unidades de medida não, as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Mas essa fórmula é para calcular volume de bloco retangular ou paralelepípedo e cubo. Ok? Que são os volumes que caem nas nossas provas. Vamos lá. Exemplo 1. Calcule o volume em metro cúbico de um paralelepípedo retângulo cujas dimensões medem 4 metros, 40 decímetros e 3 centímetros. Para calcular o volume, eu preciso ter todas as unidades de medida iguais. Então, o meu comprimento, se estiver em metro, a minha largura e minha altura também precisam estar em metro. Então, antes de eu começar a resolver, eu vou ter que deixar aqui, ó, 4 metros. 40 decímetros eu quero transformar em metros. Basta, vamos colocar aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Opa, não coube. Vamos colocar um pouquinho mais pra cá.
quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza, eu tenho 40 decímetros, 0,4. Do decímetro para metro, lembra que no comprimento a gente divide por 10, e se a gente divide por 10, a nossa vírgula desloca um algarismo para a esquerda, então minha vírgula que estava no final vem parar aqui. 40 decímetros é a mesma coisa que 4 metros. Se vocês acharem melhor, basta pegar 40 decímetros e dividir por 10, que dá 4 metros. E agora 300 centímetros, 0,03. De centímetros para metros, a gente vai deslocar 2 casas para a esquerda. No caso de comprimento, nossa vírgula anda 2 casas para a esquerda, vem parar aqui. Então, fica 300 centímetros é igual a 3 metros. E agora eu tenho todas as minhas dimensões na mesma unidade. E o meu volume vai ser 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, vamos fazer aqui, 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18, 48. 48 metros cúbicos, ok? Então tá, vamos para o exemplo 2. Bom, eu peguei esse exemplo de um livro chamado Matemática, Compreensão e Prática. Ele é o exercício 6 da página 327. Peguei esse exercício porque ele tem uma ideia, ele faz a gente pensar, ter um raciocínio diferente. Nós temos uma fórmula para calcular volume de bloco retangular e cubo. Temos fórmulas para calcular outros sólidos geométricos, mas nem todos. Quando não conseguimos calcular os volumes dos sólidos geométricos porque nós não conhecemos as fórmulas, uma das estratégias é colocar esse sólido dentro de um recipiente que tenha água. Por quê? Se você coloca o objeto dentro, a altura da água vai subir. Só que você não vai ter colocado nenhuma gota de água a mais. O que você colocou foi apenas o volume do objeto. Então, o volume dessa parte que subiu de água representa o volume do objeto. Então, vamos lá. No recipiente abaixo, o nível de água sobe 1,5 centímetros quando é inserida nele uma esfera metálica. Qual é a medida do volume da esfera em centímetros cúbicos? Bom, eu tenho aqui um aquário que está vazio. Quer dizer, vazio não, que está com água apenas e a pedra está do lado de fora. Eu não sei quanto de água tem ali. A partir do momento que eu coloco a pedra dentro, a única coisa que eu inseri foi o volume da pedra, da esfera no caso. E aí ele me fala que a água subiu 1,5. Então, o que diferenciou o volume foi 1,5 centímetros de altura. Mas o meu recipiente continua com 40 centímetros de comprimento e 40 centímetros de largura. O volume da água subiu uma altura de 1,5. Então, o volume da água que subiu vai ser o 40 por 40 por 1,5. Então, 40 vezes 40 vezes 1,5. E essa subida corresponde ao valor do volume da esfera. Então, vamos lá. 40 vezes 40, 0, 0. 4 vezes 4, 16. 1.600 vezes 1,5. Lembram que eu falei que quem vai ensinar operações de números decimais para vocês é a professora Anitta. Mas eu vou utilizar em alguns casos aqui, então eu vou passar como que faz, mas ela vai aprofundar. Então, quando a gente multiplica por número decimal, esquecemos que existe vírgula. E o nosso resultado vai ter a quantidade de casas decimais que representa a soma de quantidades de casas decimais dos meus dois fatores. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0.
5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. 1 vezes 0, 0. 0, 6, 1. 0, 0, 0, 14. Certo? Não acabou. Por quê? Porque eu tenho números decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Quantos números após a vírgula eu tenho aqui? Não tem nem vírgula. Então, eu tenho 0 casas decimais. E nesse número aqui, eu tenho uma casa decimal. Eu tenho apenas um algarismo depois da vírgula. Qual que é a soma de 0 mais 1? 1. Então, o meu resultado vai ter uma casa decimal. Então, um desses algarismos vai ser casa decimal. Então, coloco assim. E o meu volume vai ser 2.400 centímetros cúbicos. Esse volume aí, que a minha água subiu, representa o volume da minha esfera metálica, ok? Então, vamos lá. Agora que a gente já viu o que é volume, a gente precisa entender o que é capacidade. Capacidade é o volume interno de um recipiente. É basicamente como se a gente falasse que é o quanto de líquido cabe em um determinado recipiente. Vamos pensar numa jarra de suco. Se a jarra de suco estiver vazia, ela vai ter um volume ali, de qualquer forma. Então, esse espaço que a jarra ocupa é o volume. Mas o quanto de líquido, quanto de suco que eu consigo colocar dentro da minha jarra é que representa a capacidade da minha jarra, certo? A unidade padrão de capacidade no Sistema Internacional de Medidas é o litro. O litro a gente costuma representar por um Lzinho minúsculo assim, mais estilizado, mas eu não consegui encontrar ele aqui para digitar, ok? Então tá. Os múltiplos do litro são esses daqui, eles são maiores que o litro, que é o quilolitro, hectolitro e o decalitro. O litro é a unidade padrão, né? E aqui, decilitro, centilitro e mililitros são os submúltiplos. São aqueles que são menores do que o litro, certo? Então tá. Nesse caso aqui, cada unidade de medida corresponde 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Então, por exemplo, o decalitro são 10 litros. Os centilitros, 100 litros. O quilolitros, 1000 litros. Aqui, 1 litro. O decilitro, 1/10 de litro. Centilitros, 1/100 de litro. E mililitro, 1/1000 de litros. Ok? Então, assim, essa é a relação de cada múltiplo e submúltiplo com o litro. Se vocês repararem, é bem parecida com as unidades de comprimento, tá? Cada unidade de medida de capacidade é 10 vezes a unidade de imediatamente inferior. Então, para eu converter de quilolitro para hectolitro, eu multiplico por 10. De hectolitro para decalitro, multiplico por 10 também. De decalitro para litro, também vou multiplicando. Assim, sucessivamente até mililitro. Cada unidade que eu ando para a direita, eu multiplico por 10. E cada unidade que eu ando para a esquerda, eu divido por 10. Então, de mililitro para centilitro, divido por 10. De centilitro para decilitro, divido por 10. De decilitro para litro, divido por 10. E assim sucessivamente, até chegar lá no quilolitro. E aqui a gente tem aquela forma prática também, que a gente pode, igualzinho do comprimento, mesma coisa. Primeiro passo, escreve no quadro de unidades. Segundo passo, completa com 0 até a unidade desejada. Lembra que aqui, nesse caso, cada unidade só cabe um algarismo. E o terceiro passo é deslocar a vírgula.
Nesse caso, como eu estou multiplicando e dividindo por 10 e no 10 eu só tenho um zero, a minha vírgula, a cada unidade que eu ando, a minha vírgula vai deslocar apenas um algarismo, igualzinho a do comprimento. Então, se eu ando 2 unidades para a direita, minha vírgula vai andar 2 unidades para a direita. Se eu ando 3 unidades para a esquerda, minha vírgula vai deslocar 3 algarismos para a esquerda. Igualzinho a do comprimento, ok? Então, vamos fazer os nossos exemplos para ver se a gente consegue relembrar e ver na prática. Exemplo, converta 3,4 hectolitros em decilitros. Lembra? Escreve no quadro de unidades. Com o último número da parte inteira na casa que eu estou. A parte decimal fica na unidade imediatamente inferior. No caso do quadro de unidades de capacidade, só cabe um algarismo em cada casa. Completo com 0 até a casa desejada, que é o decilitro. Eu vou andar 1, 2, 3... eu vou andar 3 unidades... 1, 2, 3 unidades para a esquerda, para a direita. Se eu vou andar 3 unidades para a direita, a minha vírgula vai andar 3 algarismos para a direita. A cada unidade, apenas um algarismo, porque eu estou multiplicando por 10. Multiplico por 10, multiplico por 10. Então, vai ser 1, 2, 3. Vem parar bem aqui no final. Então, fica 3.400 decilitros. Vamos lá. 0,23 milésimos de quilolitro em centilitros. No caso aqui, último número da parte inteira na unidade que eu estou. Escrevo no quadro de unidades. Nesse caso, quadro de unidades de capacidade, só cabe um algarismo em cada unidade de medida. Completo com 0 até a unidade desejada. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5 unidades para a direita. Então, minha vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5 algarismos para a direita. Fica 2.300 centilitros. Ok? E agora vamos para o nosso último exemplo. 124,5 decilitros em decalitros. Então, vamos lá. O último número da parte inteira fica na casa que eu estou. Coloco vírgula e a parte decimal fica na unidade que está abaixo. Completo com 0 até a unidade desejada. Mas eu já tenho algarismo ali. E como só cabe um, eu não preciso completar. Vou andar 1, 2. Vou andar 2 unidades para esquerda. Então, minha vírgula vai andar 2 algarismos para a esquerda. Vai ficar 1,245 decalitros. Ok? Se vocês quiserem ir escrever o quadro de unidades, mas for dividindo de 10 em 10 e não tem problema. Você pode dividir por 10 para achar em litro e depois dividir de novo para achar em decalitros, por exemplo. Não tem problema, o resultado vai ser o mesmo. Eu só uso essa forma prática porque aí acho que fica mais fácil. A gente só basta a gente entender quantos algarismos cabem em cada unidade. Como aqui eu não tenho nenhum númerozinho em cima, só cabe um. Quando é unidade de superfície, a gente sempre tem um expoentezinho 2. Então, quer dizer que cabem 2 algarismos. E quando é unidade de volume, a gente tem um expoentezinho 3. Então, quer dizer que cada unidade cabem 3 algarismos. E toda unidade que eu vou deslocar, a minha vírgula, nesse caso do 3, desloca 3 algarismos. No caso do que tem expoente 2, desloca 2. E no caso dos que não tem expoente nenhum, só desloca um algarismo. Ok? Então, assim, eu acho que a forma prática fica um pouco melhor.
existe uma relação entre volume e capacidade. O litro representa a capacidade de um cubo que tem a aresta de 1 decímetro. Então tá, qual que é o volume de um cubo que tem 1 decímetro de aresta? Quando a gente calcula, não basta multiplicar as 3 dimensões? 1 vezes 1 vezes 1, 1 decímetro cúbico, porque é decímetro vezes decímetro vezes decímetro. Então, o volume de um cubo de 1 decímetro cúbico de aresta é o volume de um cubo de 1 decímetro de aresta é 1 decímetro cúbico. E o que eu estou falando para você é que o litro corresponde a a capacidade desse volume. Então, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E aí, nós podemos ver também uma relação em metros cúbicos. Por quê? Quando a gente tem unidade de volume, metro cúbico, decímetro cúbico. De um para o outro, a gente não multiplica por 1000? Se eu tenho 1 metro cúbico, 1 metro cúbico vai representar 1000 decímetros cúbicos. E se 1 decímetro cúbico é 1 litro, 2 decímetros cúbicos serão 2 litros. 1000 decímetros cúbicos serão 1000 litros. E essas duas relações são muito importantes porque elas são muito cobradas na nossa prova. Então, todas as vezes, se eu conseguir encontrar o meu volume em decímetro cúbico, basta eu colocar o mesmo valor para litro. Mas se eu encontrar o meu volume em metro cúbico, eu vou ter que multiplicar por 1000 e aí eu vou encontrar o valor em litros. Então, vamos utilizar aqui as nossas unidades de volume para poder converter. Converta 37 milésimos de decâmetros cúbicos em hectolitros. Eu vou transformar decâmetro cúbico em metro cúbico. Vamos colocar o nosso quadrinho de unidades aqui embaixo. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metros cúbicos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, certo? Se tem 3 no expoente é porque em cada casa cabem 3 algarismos e cada unidade cabe em 3 algarismos e toda unidade eu vou deslocar a minha vírgula 3 algarismos. Então, vamos lá. Se eu tô aqui, 0,037, eu vou andar uma unidade para a direita. Então, a minha vírgula, nesse caso, deslocará 3 algarismos para a direita, porque é de volume. Então, vai ser 1, 2, 3. Isso aqui, 0,037 decâmetros cúbicos, são 37 metros cúbicos. Só que eu não quero isso em metros cúbicos, eu quero em hectolitros. Então, eu vou ter que transformar para litro. Basta multiplicar por 1000. 37 vezes 1000 vão dar 37.000 litros. E agora, eu vou utilizar as minhas unidades, o meu quadro de unidades de capacidade. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro. Eu tenho litro. Decilitro, centilitros e mililitros. O último número da parte inteira fica na casa que eu estou. E eu vou escrever o restante dos algarismos todos nas unidades imediatamente superiores. Eu vou deslocar 1, 2, 3 unidades para a esquerda. Minha vírgula que está aqui no cantinho vai deslocar 1, 2, 3 unidades para cá. Opa, não, eu não quero em quilolitro, eu quero em hectolitros. Desculpa. Então, eu vou deslocar 1, 2 unidades para a esquerda. Então, eu vou deslocar 2 algarismos para a esquerda. Fica 370 hectolitros. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer o exemplo B. 23,8
hectômetros cúbicos em litros. Então, vamos ter que transformar em metros cúbicos ou em decímetros cúbicos para depois em litros. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e metro cúbico. Bom, já que eu estou aqui, eu não vou transformar nas outras unidades de medida, não vou escrever mais. Vou colocar o último número da parte inteira na casa que eu estou e a parte decimal na unidade imediatamente inferior. Só que cada casinha, né, cada unidade cabe em 3 algarismos. Então, eu coloco 2 zeros para completar as 3 e eu completo 3 zeros para chegar nos metros cúbicos. Eu vou deslocar 1, 2 unidades para a direita. Só que aqui, cada unidade que eu andar para a direita, a minha vírgula deslocará 3 algarismos para a direita. Então, se eu vou andar 2, a minha vírgula vai deslocar 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 23.800.000 metros cúbicos. Só que eu não quero em metros cúbicos, eu quero em litros. Então, eu tenho que multiplicar por 1.000. Quando eu multiplico por 1.000, eu também posso simplesmente acrescentar a quantidade de zeros que tem no 1.000, que são 3 litros, ok? Então, vamos lá. Hora da prática. Lembrem-se do nosso combinado. Pausem o vídeo, tentem resolver e depois venham verificar a resolução. O aquarismo ou aquariofilia é a prática de criar peixes, plantas e outros organismos aquáticos em tanques naturais, artificiais ou aquários com formatos diversos para fim ornamental ou de estudo, distinguindo-se assim essa atividade da piscicultura, que tem aspectos de produção. O aquarismo é uma atividade que combina uma demanda por senso estético e conhecimentos técnicos diversos. Considere 2 tipos de aquários conforme a figura a seguir. O aquário tipo 1 tem a forma de um paralelepípedo com comprimento de 1,2 metro, largura de 0,5 metro e altura de 0,8 metros. Os aquários tipo 2 têm a forma cúbica com aresta de 0,5 metros. Essa questão é do CMT de 2013 e 2014. Aqui está a imagem da nossa questão. A respeito dos dados apresentados no texto, julgue cada item como certo ou errado. A capacidade do aquário tipo 1 é de 480 litros. Bom, eu posso tanto transformar tudo em decímetro ou deixar tudo em metro. Mas se eu calcular tudo em decímetro, já vai dar a minha quantidade de litros certinha. E eu também não vou precisar multiplicar números decimais. Então, eu vou transformar tudo para decímetro. De metro para decímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. De metro para decímetro, eu multiplico por 10, certo? 1,2 metros, minha vírgula vai deslocar 1 algarismo para a direita, fica 12 metros. 0,5, 12 decímetros. 0,5 metros, eu vou deslocar uma unidade para a direita. Então, minha vírgula vai andar uma unidade para a direita. 5 decímetros. E aqui, 0,8 é a mesma coisa. Vou deslocar a minha vírgula um algarismo para a direita. Fica 8 decímetros. Bom, vamos calcular o volume. Não é multiplicar todas as nossas dimensões. Então, vai ser 12 vezes 5 vezes 8. 12 vezes 5 dá 60. Vezes 8 dá 480. 480. Tá tudo em decímetro. Então, decímetro, decímetro, decímetro vai ser decímetro cúbico.
E 1 decímetro cúbico, 1 litro. 480 decímetros cúbicos, 480 litros. Alguns locais podem utilizar o litro com L maiúsculo, tá? Então, esse item aqui está correto. Dobrando-se a medida de todas as arestas do quadrado do aquário tipo 2, a sua capacidade ficaria multiplicada por 8? Vamos lá. Para não fazer multiplicação por número decimal, eu vou transformar todo mundo em decímetro. Que aí eu tiro o decimal e eu já calculo em litro e consigo descobrir. Então, vamos lá. O aquário tipo 1 tem 0,5 metros de aresta. É cúbico, então todas as arestas são iguais. 0,5 metros são 5 decímetros, como a gente já viu anteriormente. Então, inicialmente, o volume dele vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 decímetros cúbicos, que vai dar 125 litros. Esse é o volume inicial. Só que eu quero dobrar. Qual que é o dobro de 5? 10. E aí os meus lados vão virar 10 decímetros. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 litros. No caso, 1000 decímetros cúbicos. E 1000 decímetros cúbicos correspondem a 1000 litros. Ele quer saber se a minha capacidade vai ficar multiplicada por 8. Ou seja, se 125 vezes 8 dá 1000. Vamos lá? 125 vezes 8, 40. 16 com 2, 20. 1000. Dá sim 1000 litros. Então, se eu dobrar a minha aresta do meu cubo, eu vou multiplicar a minha capacidade por 8. Ok? Então, tudo bem. Vamos lá. Questão do Colégio Militar de Brasília, 2019-2020. Sabendo-se que duas torres têm formato de um paralelepípedo com 100 metros de altura, 10,5 metros de largura e o comprimento igual a 9/20 da sua altura, podemos afirmar que a soma dos volumes dessa torre é... Vamos lá. Primeiro eu preciso descobrir quanto que vale o comprimento. Ele fala que são 100 metros de altura e 10,5 metros de largura e o comprimento é 9/20 da altura. Lembra que eu ensinei para vocês? Fração de quantidade é como se a gente pegasse a quantidade e dividisse em várias partes e pegasse alguma quantidade. Então, a gente vai fazer o seguinte... vai dividir pelo de baixo. Toda vez que a gente quiser calcular a fração de quantidade, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 9, 45 metros. Então, meu comprimento é 45 metros. A minha altura é 100 metros. E a minha largura é 10,5 metros. Como eu só tenho um número decimal, então a gente vai deixar desse jeito mesmo. Até porque todas as minhas respostas estão com metros cúbicos. Então, vamos lá. 100 vezes 45 é 4.500. Para eu calcular o volume, é 45 vezes 100 vezes 10,5. Ok? Então, eu já fiz 45 vezes 100. Vou pegar esse resultado e vou fazer 10,5. Esquece da vírgula, faz normalmente. 0, 0, 25, 20, 22. 0, 0, 0, 0 e 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 4, 4. 0, 0, 5, 2, 7, 4. Mas, professora, tinha número decimal. Ok, agora que eu fiz a multiplicação normalmente, a gente vê quantas casas decimais. Tem uma casa decimal aqui, então aqui eu tenho uma casa decimal, certo? Então, o meu volume de uma das torres é 4.000,
47.250 metros cúbicos. Só que ele pede das duas torres. Então, eu vou fazer isso vezes 2. Quanto que dá 47.250 vezes 2? 0, 10, 5, 14, 8, 9. 94.500 metros cúbicos, letra E. Bom, espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para retirar as dúvidas. Tchau, tchau, até a próxima!